Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 11. Números 11, de 1 a 9, texto dessa noite. Se você nos visita, é nosso costume pregar livros inteiros da Escritura. Nós temos pregado Números à noite e pela manhã o Evangelho de Lucas. Hoje, Números 11, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e colhia, em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Essa é a palavra de Deus, vamos orar? Ó Pai, pedimos ao Senhor que fale conosco por meio do Teu santo livro, que o Senhor abra os nossos ouvidos e os nossos corações para recebermos a Tua palavra, a Tua instrução, a Tua repreensão, o caminho de vida que está em Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Pense numa coisa difícil é viver com quem só reclama. Pense. Tem gente que reclama de tudo, reclama do trabalho, reclama da escola, reclama dos políticos, reclama das coisas estarem caras, tudo está caro, reclama do trânsito, reclama da violência, do lugar onde mora, dos filhos, dos pais, do cônjuge, até do clima reclama. Em Brasília você reclama duas vezes, porque primeiro aquele sol de rachar, você reclama que está calor. Depois chove muito forte, você reclama que está frio, no mesmo dia. Sabia que tem lugar no Brasil que as pessoas reclamam de dar bom dia? Já viram? Tem, gente. Tem. Acreditem. A gente acha muito chato, né? Quem é reclamão. E é mesmo. Mas o pior é que é tão comum que parece até normal. Tem uma rede social, inclusive, que foi criada só para isso, para reclamar, aquela do passarinho que virou letra, né? É uma rede social, basicamente, entre reclame e saia. Ou então reclame da reclamação do outro. É isso, para isso que serve essa rede social. E pesquisas de fontes não tão confiáveis assim dizem que reclamar é o terceiro esporte mais praticado no Brasil, atrás só da corrida e do beach tênis, claro, é o segundo lugar. Vai passar a corrida, vai passar. Mas reclamar já é o terceiro esporte. Agora, sério, todo mundo reclama. Todo mundo reclama. E porque todo mundo faz isso, a gente pensa que não é algo tão ruim assim reclamar. Afinal, todo mundo faz isso. Mas e Deus? O que é que Ele acha disso? O que é que Deus acha de quando a gente reclama? Será que Ele acha só chato ou difícil ouvir reclamações? Será que Ele acha que é normal nós reclamarmos de tudo o tempo inteiro? Afinal de contas, todo mundo faz isso? É isso que nós vamos ver nesse texto. Começando hoje, semana que vem tem mais. Mas começando hoje, nós vamos ver o que o Senhor acha de quando o seu povo reclamar. Em resumo, nessa noite nós vamos ver que nós devemos trocar a reclamação pela gratidão ao Senhor. Porque Ele é misericordioso e porque Ele cuida de nós. Nós devemos trocar a reclamação pela gratidão ao Senhor,
que é misericordioso e cuida de nós. Então, nós vamos ver isso em duas partes. E nós vamos ver dois contrastes nesse texto que mostram o povo agindo de uma forma, Deus agindo de outra forma. O primeiro deles é que, enquanto nós reclamamos do que temos, o Senhor não nos dá o que merecemos. Semana passada nós vimos o povo começar a marchar para a terra prometida, a nuvem subiu do tabernáculo lá ao pé do Monte Sinai e eles começaram a sua viagem. 3 dias eles caminharam até o deserto de Parã. E tudo parecia bem no comboio do povo de Deus. Eles obedeceram às instruções do Senhor, eles marcharam na ordem que o Senhor estabeleceu, eles chamaram outros para os acompanharem na peregrinação, como Moisés fez com o seu cunhado Robabe. E eles viram a presença do Senhor entre eles. Eles viram a arca da aliança. Eles viram a nuvem acima deles cobrindo, protegendo o povo do calor e dos perigos do deserto. Tudo começou muito bem, a gente viu. Tudo começou muito bem. Até que o povo caiu. E aí a marcha desandou. Veja comigo de novo o verso 1, Números 11:1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Percebe a mudança? Como é que tudo mudou tão rápido assim? Como pode o povo que estava feliz em ir para a terra prometida, nós vimos semana passada, de repente começar a reclamar justamente de ir para a terra prometida? O motivo que os faziam felizes, agora estava fazendo reclamar. Vocês perceberam que nem reclamação específica eles tinham? Não, eles reclamaram simplesmente de estar na jornada no deserto, caminhando. Parece gente que acorda com o pé esquerdo, né? A gente chama assim. Abre os olhos. Na minha terra a gente diz, faz a cara de fedor, né? Na minha terra, aquela cara. E começa a reclamar, reclama de tudo, absolutamente tudo. Agora imagine uma nação inteira fazendo isso, ao mesmo tempo. Que agradável deve ter sido, né, para Moisés. Que agradável deve ter sido para o Senhor. A gente sabe, queridos, que não é o pé que a gente toca primeiro quando desce da cama que faz a gente ficar bem ou não durante o dia. Não é isso que faz a gente acordar reclamando de tudo. Mas então como é que o povo mudou tanto depois de apenas 3 dias marchando no deserto? Porque eles pararam de olhar para o Senhor. Eles pararam de olhar para o Senhor e começaram a olhar para as circunstâncias. A arca da aliança ainda estava lá. A nuvem ainda estava lá. Mas eles só tinham olhos, sabe para quem? Para o deserto. Eles só olhavam para o deserto. E quem foca no deserto só vai ver o que o deserto tem. E o que ele é. Ele é quente. Ele é seco. Ele é sem vida. Ele é perigoso. Isso é um deserto. E foi isso que o povo fez. E foi aí que a queixa começou. E não foi uma reclamação de leve, não. Não foi uma reclamação ao vento. Essa palavra queixar-se dá uma ideia, no original, de uma grande tristeza, de um lamento, de luto, um lamento proferido, um lamento profundo proferido aos ouvidos do Senhor. Um choro, gritos. Quando Moisés usa a expressão queixou-se aos ouvidos do Senhor, então isso pode significar 2 coisas. Ou que o povo estava resmungando e chorando no acampamento, onde estava a presença do Senhor, representada pela arca, pelo tabernáculo. Ou pior, que o povo estava gritando, chorando e reclamando diretamente ao Senhor. Por que o Senhor fez isso com a gente? Por quê? Por que eu vou morrer aqui nesse deserto? Por que esse calor? Por que a gente tem que caminhar aqui? Se era direto ou não, a murmuração era contra ele. Aliás, todas as nossas reclamações, no fundo, são contra quem nos colocou na situação que a gente está, não é não? A gente reclama com pessoas, a gente reclama de instituições, porque a gente não tem coragem de reclamar para Deus. O povo se queixou no deserto. E a expressão da sua sorte
É um eufemismo que a nossa tradução utilizou, porque literalmente eles se queixaram do seu mal. Mal. Lembra que Moisés chamou Robabe, a gente viu semana passada, dizendo que o Senhor tinha prometido boas coisas e que ele faria o bem ao seu povo? Está lá, Números 10, 29. Ele vai fazer o bem ao seu povo. Pois é, o povo teve coragem de dizer que o Senhor estava fazendo a eles, na verdade, o mal. Não o bem, o mal. Daí veio a ira do Senhor. Daí ele ouviu tudo isso e mandou fogo na hora para consumir as extremidades do acampamento. Imagine que cena apavorante, o povo estava lá chorando, reclamando, gritando no deserto, e de repente veio um fogo do céu e cerca o acampamento. Agora os gritos não eram mais de reclamação, não era mais de lamento, era de pavor. Imagina só, uma roda de fogo, alto, uma cerca, um muro. Deus disciplinou o seu povo. O fogo consumiu as extremidades do arraial. E na mesma hora o povo clamou a Moisés. Vocês viram? Na mesma hora. Clama a Moisés e ele ora. Ele ora ao Senhor pedindo misericórdia e imediatamente o fogo se apagou. Veja a importância de Moisés como mediador nessa hora. Eles sabiam, o povo de Israel sabia que era culpa deles o fogo ter caído do céu. Era culpa deles eles sofrerem a ameaça concreta de serem todos destruídos. Bastasse, imagina, se está ao redor do acampamento, basta tocar na primeira cabana. Se tocou, toca na outra, e eles estavam cercados por um muro de fogo. Quem sai dali? Todo mundo morreria queimado. Todo mundo. Ninguém ia escapar. Mas Moisés intercede por eles. E o Senhor ouve a oração de Moisés. De repente, tudo se apaga, como de repente tudo começou. A cena foi tão chocante, mas tão chocante, que eles mudaram o nome daquele lugar. E deram um nome. Chamaram de Taberá. Literalmente quer dizer queima. Queimou. Foi uma queima ali. Porque o fogo do Senhor queimou entre eles. Queridos, o nosso Deus, nós lemos mais cedo, é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Ele é santo. Ele não pode coadunar com o pecado. Quando o povo de Israel reclamou, dizendo que andar naquele deserto era um mal, eles estavam afirmando que ir para a terra prometida era um mal que o Senhor tinha feito contra eles. Em Gálatas 6,7, na palavra do Senhor, diz que de Deus não se zomba. Tiago 1,13 também diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Percebe que a afronta é o povo dizer que Deus era o autor do mal contra eles? Pois é exatamente isso que a gente faz quando a gente reclama da nossa vida também. Afinal de contas, quem foi que te criou? Quem foi que escreveu a sua história? Quem fez você estar na situação incômoda que você está? Se você está reclamando, de quem você está reclamando no fundo? O marido reclama que a esposa só o cobra. A esposa reclama de que o marido não ajuda em casa. Os pais reclamam que os filhos dão muito trabalho. E os filhos reclamam de que os pais não entendem. A gente reclama do trabalho, da escola, da casa onde mora, das pessoas com quem convive, até da nossa igreja a gente reclama. Nunca está bom. Sempre a gente murmura de alguma coisa. Mas você sabe, né? O problema real não é com a esposa, não é com o marido, não é com os filhos, não é com os colegas, nem mesmo com a igreja. Nosso problema, quando a gente reclama, é com Deus. É dele que a gente está reclamando, no final das contas. E por que o Senhor não nos destrói? Pela mesma razão que Ele não destruiu o povo em Taberá, porque Ele é misericordioso. Veja como isso fica claro no texto. Primeiro, o povo estava reclamando de caminhar no deserto, mas o Senhor que estava levando aquele povo em segurança para a terra prometida. Segundo, o Senhor manda fogo do céu, sim, mas o fogo
não consome ninguém. O fogo só fica nas extremidades do acampamento, cercando. Eles mereciam ser fulminados na hora, como foram Nadab e Abiú, por exemplo. Oferecendo fogo estranho lá no tabernáculo, queimaram. O povo inteiro merecia ser queimado na hora, mas Deus não fez isso. Deus só os disciplinou com uma severa advertência. Vejam quem eu sou. Eu sou fogo consumidor. É como se ele dissesse, só vai ser destruído quem sair da minha presença. Quem sair do meio desse acampamento. Quem quiser me abandonar, vai ser queimado. E terceiro, o Senhor atende na hora a intercessão de Moisés pelo povo. Na mesma hora. E veja, no texto sequer é mencionado algum arrependimento de Israel. Israel não se arrepende, Israel só pede, Moisés, salva a gente, cara. Ora por nós, nos ajude. E Moisés ora. Mesmo assim, o Senhor atende, sabe por quê? Porque Deus tinha colocado o próprio Moisés para interceder pelo povo. Porque Deus sabia que aquele povo era de dura serviço. E se Moisés não intercedesse pelo povo, o povo seria destruído. O Senhor mesmo dá o seu intercessor, o seu mediador que cuida do seu povo. E se isso, queridos, era uma realidade naquele tempo, quanto mais no nosso. Já pararam para pensar que a gente vive reclamando de coisas que o Senhor nos dá unicamente pela sua graça? Porque Ele é misericordioso. Você reclama da sua esposa, você reclama do seu marido, mas você se esquece de que Deus te agraciou com alguém para caminhar junto contigo. Você reclama dos seus filhos que dão trabalho, mas você se esquece de que Ele te deu uma herança. Heranças do Senhor são os nossos filhos. Você reclama dos seus pais, mas você se esquece de que Deus colocou seus pais para cuidar de você. Não fossem eles, você não estava vivo. Você reclama do seu trabalho, mas você se esquece que Deus utiliza o seu trabalho para prover para você, para te dar sustento, uma casa, alimento. Você reclama da igreja, mas você se esquece do quanto o Senhor já te abençoou aqui, do quanto Ele já usou esse povo para cuidar de você. Você reclama da vida, mas você tem uma vida. E se você crer, não é qualquer vida, é a vida eterna. Percebe que olhar para o deserto, em vez do Senhor, não faz sentido algum? É isso que a gente faz quando a gente só quer reclamar. Só olha para o deserto, para de olhar para o Senhor. A gente reclama das coisas e diz assim, eu não mereço isso. Realmente, não merece não. Sabe o que é que a gente merecia? Fogo, inferno, condenação, juízo, a ira de Deus. Mas Deus não nos dá o que a gente merece. Ele tem compaixão do seu povo. Nós só estamos aqui porque Ele nos colocou para dentro do acampamento. Você não está fora do acampamento. Se você crê em Jesus, você não está fora do acampamento. Você está dentro. Porque Ele nos desviou do seu fogo eterno, da sua ira eterna. E mais do que isso, quem intercede por nós é muito maior do que Moisés, é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando Ele intercede por nós junto ao Pai, Ele não diz assim, Pai, tem misericórdia, porque sabe, eles estão tentando, né? Sabe, é muito difícil, no deserto eles estão tentando pelo menos. Não, Ele diz, Pai, apaga o fogo da tua ira contra eles, porque eu já fui consumido por eles. Eu já fui consumido, eles são nossos. Que tal, querido, querida, que tal trocar a reclamação pelas coisas que você tem na sua vida por uma profunda gratidão ao Senhor? Ele não nos dá o que a gente merece. Ele é misericordioso. Esse é o primeiro chamado do texto. E a segunda coisa que nós vemos aqui, segundo contraste aqui, enquanto nós reclamamos do que agora não temos, o Senhor nos dá o que precisamos. Vamos reler os versos 4 a 9. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres.
das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. E era um maná como semente de coentro, a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se, o povo e o colhia, em moinhos o moía, num grau pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolos. Seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Não demorou muito, o povo de Deus estava lá fazendo o seu esporte favorito, reclamando de novo. Será que eles já tinham esquecido e quase foram fulminados em Taberá? Eu acho que sim. A gente esquece fácil, né, das coisas. Eles esqueceram também. E olha que curioso a fonte da reclamação dessa vez. Quem começou a murmurar foi um populacho que estava no meio dos filhos de Israel. Populacho é um termo elegante para se referir a ralé, escória, povinho, ralé. Eram estrangeiros que tinham se aproveitado da saída de Israel e pegaram o bonde. Está todo mundo saindo da escravidão, vou sair junto. E vai no bonde, vai entrando e sai também. Populacho. Foram eles. Mas antes que você ache um termo pesado demais, né? Oxe, Deus está achando que eles são inferiores ao povo de Israel. Não, não é essa a ideia. Não é essa a ideia, porque se a gente achasse isso, contradiz todo o resto da Escritura. O Senhor sempre deu indícios de que o seu povo seria formado por todas as nações da terra. Não foi isso que Moisés também disse a Robabe, nós vimos semana passada? Quando ele convida Robabe era midianita. Então, mesmo ele sendo midianita, todas as bênçãos prometidas a Abraão seriam dele também, se ele cresce e se ele fosse junto com o povo para Canaã. Mas o populacho, ele foi chamado assim, porque eles queriam estar no meio do povo de Deus, eles queriam ter as bênçãos do Senhor, mas eles não queriam crer em Deus, e eles não queriam se submeter ao Senhor. Engraçadinhos, né? Eles agiam como verdadeiros parasitas. Lembra da sua aula de biologia? Como é que é um parasita? Se beneficia, se hospeda lá, se beneficia, às custas do seu hospedeiro, e depois mata. Faz isso, faz o mal. Viram a ironia? Quem devia estar no meio do acampamento? Quem devia estar no centro do acampamento? Só o Senhor. Só aqueles que reconhecessem que Ele é santo. Mas quem é que estava no meio dos filhos de Israel? Gente que não estava nem aí para o Senhor, muito menos para a sua santidade. O texto não está nos ensinando, queridos, que a gente não possa conviver com quem não crê, não é isso. Nem que a gente não possa ter conosco pessoas que não têm a mesma fé do que nós. Não, todos são bem-vindos aqui. Mas quando a gente deixa de ser sal e luz para o mundo, como o Senhor Jesus disse, e quando a gente passa abertamente a ser influenciado pelo mundo, no lugar disso, olha o resultado. Olha o resultado no verso 4. Eles começaram a reclamar. Ralé teve desejo ardente das comidas dos egípcios, essa é a ideia. Um desejo incontrolável e ardente da comida dos egípcios. Eles ficaram incitando os filhos de Israel a quererem também. E logo os filhos de Israel, diz o texto, estavam também chorando também. E dizendo, quem nos dará carne a comer? Murmuração é altamente contagiosa. Você já se pegou reclamando? Quando você convive com alguém que reclama muito? Já se pegou reclamando também? Tenho certeza que sim. Mas mais do que contagiosa, sabe o que ela é? Uma doença mortal. É mortal, mata você. Porque por trás dessa reclamação, não estava só a vontade de comer algo diferente, mas sim estava a falta de fé do povo. Quando eles dizem assim, quem nos dará a comer? Quem? Como assim quem? Quem foi que deu para vocês esse tempo inteiro? Quem foi que alimentou vocês no deserto todos esses anos agora? Já tinha 2 anos. Quem foi que sustentou vocês no Egito até antes de vocês saírem? Quem? Quem foi que proveu o cordeiro para salvar vocês? Quem? E mais do que isso, quem nos dará carne? Viu que tinha pedido especial? Quem nos dará carne a comer?
Comer carne, queridos, não era comum naquele tempo como é hoje. Eu não comia carne todo dia. Agora, quando é que eles comiam carne, geralmente? Os pagãos comiam carne quando eles sacrificavam os seus falsos deuses. Percebe que a proposta não é só de uma ida à churrascaria no deserto? Para comer uma picanhazinha que você estava com vontade? Não. É de rejeitar o Senhor que sempre proveu para eles e de voltar aos seus velhos deuses do Egito. E a loucura da cobiça do povo foi tão grande que afetou até a memória do que eles tinham vivido. Olha como é que eles dizem no verso 5: lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito. De graça? Claro, vocês não pagavam por isso, vocês eram escravos, você não tinha dinheiro, como que vai pagar por alguma coisa? De graça. O pecado afunda a gente na tolice. Veja a lista de comidas deliciosas que o povo disse que tinha saudade. E aí, crianças, gostaram? Pepino, melão, alho silvestre, talvez esse seja mais exótico, e talvez tenha uma coisa, um alho poró, uma coisa, tá. Cebola e alho. Você teria saudade disso? De comer isso? Parece piada esse tipo de coisa. Mas é assim que a gente fica quando para de ouvir a palavra de Deus e passa a ouvir o mundo. A gente fica duro. A gente fica como fora de si, a gente fica cedendo à estupidez do pecado. E a queixa de Israel ela não termina na reclamação por aquilo que eles não tinham. Ela acaba com um profundo desprezo por aquilo que eles tinham. Vocês viram o verso 6, como ele disse? A nossa alma está seca. Está seca. E a gente não vê nada senão esse maná. Este maná? É assim que o povo de Deus devia tratar uma comida milagrosa que o Senhor dava para eles? Todos os dias. Às vezes a gente vê o povo de Israel reclamando, não sei se você já passou pela sua cabeça, mas a gente vê o povo de Israel reclamando o tempo inteiro por causa do maná, e a gente cai na ladainha deles pensando que o maná era ruim de comer. Ou então pensando que pelo menos era um gosto sem graça. Não, é mentira. Olha os versos 7 e 8 que dizem. Primeiro, ele era agradável à vista, ele era bonito como o bidélio. Sabe o que era o bidélio? Era uma pedra preciosa que tinha até no Jardim do Éden. Ele era bonito de ver. Parecia uma pedra preciosa. Segundo, ele era versátil. Se tivesse livro de receita na época, 365 receitas com maná. Ele era versátil, você viu? Dá para preparar de várias formas aqui. Várias formas. A mais comum era dos bolos. E terceiro, ele diz, o seu sabor. Era gostoso, era saboroso. Bolo amassado com azeite a gente não apetece muito, mas vamos trocar aqui. Pensa num pastelzinho caprichado, agora frito naquele azeite de primeira. Melhorou, né? Melhorou. Pronto, era gostoso. Não era ruim. E quarto, ele sim, o maná era de graça. O maná era de graça. Vinha o orvalho e estava lá o maná, bonitinho em cima, esperando. Ninguém trabalhou por isso. O maná não era qualquer coisa. O maná não era ruim. A Bíblia chama, no Salmo 78, versos 24 e 25, chama o maná de duas coisas. Primeiro chama de cereal do céu. Eu imagino como que um cereal do céu pode ser uma coisa ruim. Segundo, chama de pão dos anjos. Pão dos anjos. Era bom. Percebe o tamanho da afronta que os filhos de Israel estavam cometendo ao se juntarem ao protesto dos estrangeiros? Não era só uma crítica culinária. Não era só a vontade de ter um cardápio variado. Era um desprezo ao Senhor. Um desprezo à sua provisão. Semana que vem a gente vai ver o que Deus achou disso. Mas hoje eu quero que você foque num detalhe dessa cena que a gente viu até aqui. Enquanto o povo estava chorando, reclamando, pedindo para comer peixe, melões do Egito, pedindo para se apetecer nos seus desejos inflamados, o que o Senhor estava fazendo, diz o texto? Mandando sem falta o maná diário que os alimentava, que alimentava aquelas bocas ingratas de Israel.
Percebe a grandeza do nosso Deus? Enquanto a gente reclama do que não tem, Ele nos dá o que a gente precisa. Deus podia ter mandado parar o maná. Ninguém vai mais comer maná. Vocês estão achando ruim? Ninguém vai mais comer. Morram de fome aí no deserto. A gente faria isso. Morram de fome, estão reclamando. Não vai reclamar da tua mãe, né? Reclama da comida da tua mãe, tu vê? Com razão. Morre de fome, menino. Deus não faz assim. Deus não é como nós. Não é como nós. Ele é fiel à sua aliança. Ele é fiel às suas promessas. E antes que a gente aponte o dedo para Israel e diga, que povinho, né? A palavra de Deus diz que, em 1 Coríntios 10, versos 6 e 7, que essas coisas se tornaram, na verdade, um exemplo para nós. A fim de que nós não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. De que a gente não seja idólatra, como algum deles foram. Porque não é isso que está em jogo quando a gente começa a reclamar e reclamar e reclamar e reclamar? Quando você diz, eu preciso de tal coisa. E aí você chora, você reclama quando não tem? Quando você não tem um marido? Quando você não tem uma esposa? Quando você não tem um filho? Quando você não tem um cargo, aquele cargo público que você tanto quis? Quando você não tem dinheiro? Quando você não tem o reconhecimento das pessoas? Quando você não tem aquela viagem dos sonhos? Quando você não tem uma saúde boa? Quando você não tem qualquer outra coisa que você diz, eu preciso disso para viver? O que essas coisas se tornaram na sua vida? Ídolos. Falsos deuses. Tomaram o lugar de Deus. Falsos deuses que nos escravizam. Que tiram a nossa alegria, que fazem a nossa vida se tornar uma eterna reclamação. O profeta Jonas percebeu isso já quando ele estava já dentro do peixe. Na sua oração dentro do peixe, em Jonas 2,8, ele diz assim, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Percebe como o Senhor é, mesmo nas situações que a gente se entrega à idolatria vã? Mesmo nas situações que a gente não para de reclamar, rejeita o Senhor, prefere servir aos nossos ídolos, Ele é misericordioso. Ele nos sustenta diariamente. Ele nos mantém vivos. Mas mais do que isso, Ele nos dá coisas boas. O maná não precisava ter gosto para alimentar o povo de Israel. O Senhor também não precisava te dar comidas variadas, sabores variados. Ele nos dá beleza para a gente ver, como as árvores de Brasília, os pássaros de Brasília. Ele nos dá chuva, Ele nos dá alegrias. A gente não precisava nada disso para viver. Para nós que cremos, então, Ele nos dá vida eterna em Cristo. A promessa de nos levar para Canaã celestial. Percebe como o nosso Deus é bom? Como um comentarista bem notou, o padrão do povo no deserto foi o mesmo padrão de Eva, no jardim, antes de cair. Achar o que é bom, achar que algo é bom de se comer, agradável aos olhos e desejável, a ponto de te fazer rejeitar a palavra de Deus. Você está dando ouvidos a quem? A serpente. Você está assinando a sua sentença de morte. Mesmo tendo um jardim inteiro para você comer. É isso que a gente faz quando a gente reclama do que não tem, mesmo o Senhor nos dando tudo aquilo que a gente precisa. Ele cuida de nós. Ele vai nos manter. E ainda que a sua vida seja difícil nesse deserto, o Senhor não nega que a nossa vida é difícil no deserto. Ele nunca negou isso. Não esqueça de onde você está indo. Você está indo para a terra que mana leite e mel, eternamente. Esse é o destino de todo aquele que crê. Deixe a reclamação do que você não tem. Agradeça pelo que você tem. E aguarde com esperança por aquilo que o Senhor nos dará.
Viver com quem só reclama é difícil, mas sabe o que é mais difícil do que isso? É reconhecer que quem só reclama muitas vezes somos nós. A gente olha para as dificuldades da vida e sabe o que a gente faz? Reclama. Reclama. A gente reclama do que tem, quando a gente não merecia nada. A gente reclama do que não tem, sendo incapaz de reconhecer o tanto que o Senhor já nos deu. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele não é como nós. Ele nos ama apesar de nós. E Ele quer viver conosco mesmo assim. Deus quer viver com o seu povo, mesmo quando o seu povo é chato, reclamando o tempo inteiro. Não porque a gente mereça, mas porque Ele é misericordioso e alguém mereceu por nós. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele tomou sobre si a nossa miséria, Ele tomou sobre si o nosso mal, Ele foi ao deserto e quando Ele foi tentado pelo diabo, transforma essas pedras em pães, Ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele foi fiel, Ele nunca pecou, mas ainda assim, para onde Ele foi levado? Para fora do acampamento, para fora da cidade, para ser queimado pela ira santa de Deus, no meu lugar. No seu lugar, naquela cruz, Ele foi queimado. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o maná que foi desprezado, que foi rejeitado por grande parte do povo de Israel, porque ele não tinha aparência, ele não tinha formosura. Mas Ele levou sobre si, diz a palavra de Deus, as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, inclusive as nossas inúmeras murmurações, Ele levou sobre si. Ele foi oprimido, Ele foi humilhado, Ele foi levado ao matadouro. Mas como é que Ele fez no matadouro? Ele não abriu a boca para reclamar uma vez sequer. Porque Ele se agradou de satisfazer a justiça do Pai no nosso lugar. Ele fez isso para a sua própria glória, por amor a nós. Cristo é o que há de mais precioso na vida. Ele é a verdadeira vida. Creia nele hoje, Ele é o pão da vida. Se você for a Ele, se alimentar dEle, você nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. Cristo é a misericórdia do Senhor em carne e osso. Ele é tudo, tudo que a nossa alma precisa. Sabe aquela coisa que você precisa? Você não precisa, você precisa de Jesus. Ele é o que a gente precisa. Por isso, se você ainda não veio, venha hoje. Creia. Se alimente de Jesus. E se você já veio a Ele, mas você caiu na mentira, caiu no auto-engano, você caiu na amargura da reclamação, vá de novo a Jesus. Vá de novo. Se você reclamar de novo, vá outra vez. E vá outra vez. E vá de novo, e quantas vezes for preciso, até que você veja a glória e a majestade do seu Salvador. Porque quando você vir isso, a sua reclamação vai se transformar em adoração. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és misericordioso e provedor. Apesar de nós, o Senhor nos ama e o Senhor é fiel. Perdoa-nos, Senhor, quando só temos reclamado de tudo. Sim, viver no deserto não é fácil. Essa vida tem muitos perigos, tem muitas tristezas, tem fome, tem sede, tem angústias, tem dores, mas o Senhor sabe de cada uma dessas coisas e o Senhor cuida de nós mesmo assim. Mais do que isso, o Senhor está nos levando, aqueles que cremos, para uma terra que mana leite e mel, que não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem luto. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a parar de reclamar. Ajuda-nos a adorar, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, sabendo que o Senhor cuida de nós, que nós não recebemos aquilo que merecíamos, mas Cristo recebeu tudo por nós. Por isso nós louvamos o Teu nome e damos toda honra e glória ao nosso Salvador bendito, o Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Vamos ficar em pé e cantar em resposta.